Bom, eu vou falar sobre a pequena fé e eu começo citando um pastor, não sei a nacionalidade dele certa, esqueci de pesquisar isso, mas ele é da Grã-Bretanha. Martin Lloyd-Jones, já se foi, já está com Jesus. Era a Segunda Guerra Mundial, 1944. Londres, a cidade capital da Inglaterra, estava sendo bombardeada por aviões alemães. Mais de 10 mil pessoas haviam morrido naquela semana em que isso estava acontecendo. Eram 11h23 da manhã e esse pastor Martin Lloyd-Jones, que era pastor local em uma igreja chamada Westminster, ou Capela de Westminster, se você preferir. É uma capela, uma igreja que fica a alguns quarteirões só daquele palácio da rainha, famosa ali em Londres, Palácio de Buckingham. Toda a igreja podia ouvir o som dos aviões e o culto estava acontecendo. As pessoas ouviam as sirenes, ouviam os aviões sobrevoando a igreja. Até que, de repente, o inevitável aconteceu. Uma bomba caiu perto da igreja. Talvez algumas bombas caíram ali em Londres. O ambiente se encheu de poeira branca, pedaços de forro caíam do teto da igreja. E o prédio acabou apresentando também até rachaduras, para você ver a intensidade do impacto. Toda a igreja se levantou num sentimento de pânico. O que nós vamos fazer? E agora, pastor? Vamos fugir? Mas o pastor não entrou em pânico. Martin Lloyd-Jones calmamente liderou, direcionou as pessoas para um lugar mais seguro. No caso, embaixo de uma galeria do próprio prédio. E então recomeçou a oração que ele estava fazendo antes do ataque aéreo. Ele recomeçou a oração, abriu a sua Bíblia para iniciar o sermão, mas a mesa onde ele apoiou a Bíblia estava suja. Então um diácono prontamente foi lá e tirou a poeira do púlpito. As sirenes tocando, o mundo despencando. E sem hesitar, o pastor Martin Lloyd-Jones continuou a pregar a palavra de Deus para o povo. Ele pregava duas passagens principais, Judas 20:21 e Salmo 118:9. Salmo 118 fala assim: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. O que é que nós faríamos nesse cenário? O que é que nós faríamos no lugar dessa igreja, no lugar desse pastor? Alguns aí estão armados, né? Ficariam atentos com as bombas, sairiam correndo. O que é que tem tirado a sua paz? Eu sei o que tem tirado a minha. Como nós temos nos comportado na estação que nós estamos agora? Na estação que talvez o próprio Deus nos trouxe, se é que você acredita na soberania de Deus. Qual é o tamanho da nossa fé no momento que nós estamos agora? Estamos demonstrando uma pequena fé diante de Deus ou uma grande fé? Na história verídica, essa história foi real, tá? 1943, tem alguns relatos históricos desse evento. Martin Lloyd-Jones e sua igreja permaneceram firmes em Deus. Firmes na palavra de Deus, literalmente. Eles, após uma bomba cair perto deles e a sujeira alcançar eles, e o perigo estar literalmente na cabeça deles, eles continuaram no lugar mais seguro que nós podemos estar, que é na presença do Senhor, e no lugar mais firme, que é na palavra de Deus. Para mim, talvez hoje seja o dia mais desafiador em que eu já preguei uma mensagem. Eu não posso reclamar da vida que eu tenho. Meus pais sempre me deram tudo o que eu precisei, e até além. Nos últimos 15 dias, infelizmente, um furacão, como se um furacão tivesse chegado na minha família, na família original dos meus pais, e isso tem abalado as estruturas nossas. E não só nossas, tem abalado estruturas de vocês, de nossos amigos, de nossos irmãos em Cristo. Minha mãe e minha irmã, as duas mulheres que eu conheci primeiro, né, da minha família original, estão em uma situação muito delicada agora, correndo risco de vida. E nesse exato momento elas
como a maioria sabe, elas estão em leitos de UTI, em sedação, respirando com o suporte de aparelhos. E isso, para mim, é a pior tempestade que eu já enfrentei na minha vida. Não tenho dúvida. Tive algumas, mas essa é a pior. É aquele bombardeio de Martin Lloyd Jones, esse é o meu. Esse é o meu pior bombardeio. Não tem sido fácil compreender o porquê. E não tem sido fácil. Mas Deus tem sido uma força, a força nossa. Não só minha, mas dos meus pais, da minha família, da igreja. Deus é a nossa força, e a palavra dele é o que nos sustenta. Nós nos apegamos a ela no meio desse bombardeio. Eu digo para você, eu não tenho sido o cara que tem mais sofrido. Além delas, né, que estão sofrendo visivelmente, além da doença, minha irmã com cirurgia mais a doença, meu Deus. Vocês, mulheres que já passaram por alguma cirurgia, principalmente cesárea, né, sabem como é delicado a recuperação. Então isso é uma dor que não tem como descrever, irmãos. Meu pai não perdeu. Meu pai está sentindo a distância das duas mulheres da vida dele, né? A esposa, nas mãos da medicina e de Deus, assim como a sua filha. Que situação difícil para ele. Mas Deus tem nos sustentado e isso é um milagre. Esse milagre é real. Nós conseguimos permanecer com o nosso coração em Jesus e na palavra de Jesus sem duvidar. Isso eu garanto para vocês, que meu pai está bem. Deus está sustentando ele. Assim como o Rodrigo, marido da Stephanie. Mas não seria justo eu me negar a pregar, não seria justo eu fugir, sabe? Vou tirar uma licença. Se em algum momento eu precisar disso, eu vou dizer para a igreja, eu vou sentir. Mas eu preciso pregar hoje, porque a mensagem de Jesus deve ser sempre pregada. Paulo disse a Timóteo, pregue o evangelho em todo o tempo. Pregue o evangelho mesmo quando você estiver numa tempestade. Busque o reino de Deus, nosso mestre ensinou em primeiro lugar. Busque o reino, assim como nós começamos o culto aqui, o Abner disse. Você ama a Deus mais do que tudo mesmo? Mesmo quando, de repente, o que você mais ama, como a sua família está, parece que distante ou se perdendo? Sim, nós amamos Jesus em primeiro lugar e nós vamos buscar o reino e nós não vamos deixar de pregar a respeito do que o nosso mestre fez. Eu preciso pregar porque eu amo fazer isso mais do que a maior parte das coisas dessa vida. Se você falar para mim, vamos jogar golfe, eu vou dizer, eu gosto muito. Vamos fazer uma viagem, eu também gosto. Vamos num rodízio japonês, gosto. Mas vamos pregar, eu abandono todos os outros convites para pregar. Porque o Senhor colocou esse amor no meu coração. Então eu não quero aqui passar uma falsa imagem de que eu não estou sofrendo. Eu estou. Mas eu também não posso dizer que eu estou desesperado, porque eu creio. Eu confio que Deus pode todas as coisas. Eu confio que tudo que Ele disse na palavra dEle é real. E que a palavra dEle tem tudo o que nós precisamos para esse momento. Eu quero falar sobre a pequena fé. Indo direto para o nosso assunto. Eu quero falar sobre a pequena fé que Jesus nos confronta lá em Mateus 8, 23 e 27. Diz assim, versículo 23, Mateus 8. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aí. Não tenho certeza se eu peguei a mesma referência do Abner da semana passada. Eu vou jogar uma abordagem um pouco diferente, vou dar o foco nessa pequena fé. Mateus, não só nessa passagem,
o escritor desse livro, ele, em outros episódios da vida de Jesus na Terra, ele adverte a respeito da pequena fé. Tenham cuidado com a pequena fé, que isso pode atrapalhar o seu destino. Então, Mateus adverte para esse perigo da pequena fé. Isso vai ser encontrado em Mateus 6, Mateus 14, 16, 17. Então, eu vou explicar o porquê essa pequena fé é prejudicial para nós. Analisando essa passagem, que é muito famosa, né? Quantos já ouviram dessa história do barco e dos discípulos, vamos dizer, covardes, talvez a gente pensa no primeiro momento? Nesse texto nós vemos a primeira coisa, Jesus performando um milagre na natureza. Então esse foi o primeiro milagre na natureza, algo sobrenatural que mostrou a todos que Jesus não era só um homem, não era só um líder revolucionário, não era uma espécie de Che Guevara da época que queria trazer uma nova ordem, uma nova política. Jesus não era só isso. Jesus era o Filho de Deus. E esse milagre que ele fez diante da tempestade e das ondas do mar, mostraram para os discípulos e deram aquele carimbo no coração dos discípulos. Vocês nunca mais vão esquecer isso. E daqui um pouco tempo, vocês vão escrever os evangelhos, escrever tudo que vocês viram, e vocês vão atestar que Jesus é o Filho de Deus. Jesus repreende, como diz aqui o versículo, Jesus repreendeu os ventos dessa violenta tempestade e repreendeu o mar, que apresentava fortes ondas. Meu irmão, você já viu um mar violento? Você já viu? Você já viu um mar calmo? Dá temor, dá medo, porque é um negócio muito vasto. Ninguém controla aquilo. Nenhum ser humano consegue controlar o mar. Os holandeses tentam controlar o mar ali, eles fazem os diques, né, as represas deles, e é até interessante como funciona o sistema de canais ali de Amsterdã, que tem a ver com represas que eles seguraram. Mas constantemente eles têm que estar avaliando, porque ninguém consegue parar as águas de um rio, de um mar, a força da natureza. E os discípulos estavam em surto, estavam desesperados, pensando, o nosso mestre talvez não seja Deus, talvez ele só seja humano mesmo. O cara está cochilando no meio da tempestade. Esse milagre mostra para nós que Jesus está conosco, mesmo no meio da tempestade. Mas vamos analisar a resposta de Jesus quando Jesus é acordado. Quem gosta de ser acordado aqui? Ninguém, né? A gente odeia o despertador, a gente pega a raiva da música, a gente tem que trocar a música, senão a gente enjoa, né? E quando alguém nos acorda, né? Quando está um soninho gostoso, um dia frio, como essa época. Então Jesus ficou bravo. Eu estava na minha soneca e vocês me acordaram. E por quê? Porque estão com medinho das águas. Então Jesus aproveitou a deixa, né? E Deus permitiu que os discípulos percebessem, sim, que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus então repreende, dizendo para eles, homens de pequena fé. Então, isso. Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. O que seria a pequena fé? Então, indo para alguns pontos aqui para clarear. Pequena fé é você crer em Deus parcialmente. Pequena fé é crer na palavra de Deus de uma maneira parcial. Eu me apego a uma parte da palavra de Deus, mas essas outras eu não ligo muito, ou eu não acredito, ou não pratico mesmo. Os discípulos criam em Jesus, estavam seguindo ele. Provavelmente tinham abrido mão, tinham deixado para trás emprego, oportunidades, né, de ganhar outras coisas dessa terra. Mas eles seguiam Jesus por algum motivo. Perceberam que Jesus era diferente. Mas eles não haviam recebido o quê? O Espírito Santo. Nós sabemos disso, né? A história mostra que eles não tinha sido revelado, vamos dizer, no coração deles.
Eles seguiam Jesus, mas não estavam, talvez, naquela situação de eu ponho a mão no fogo por Jesus, sabe? Eu sigo essa pessoa, mas um pé atrás, né? Assim, quando você está namorando, né? Você fala, vai vingar, não vai, né? Vale a pena, não vale? É de Deus ou não é? Mas vamos dizer que os discípulos estavam namorando com a ideia de seguir Jesus. Nós cristãos temos que ficar atentos com isso. Aí está o perigo da pequena fé. Nós somos tentados diariamente a termos essa pequena fé em nossa conduta. Deus não quer que a gente se apegue a apenas partes das Escrituras. Você acredita em Deus, às vezes, Deus te salvou, né? Você adora aquela passagem, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Mas naquela passagem que Jesus fala, perdoa o seu irmão 70 vezes 7, a gente despreza. A gente fala, essa não, essa eu não sigo. Essa eu sigo, essa eu não sigo. Isso é um perigo. Isso é pequena fé. Isso é o perfil de uma pessoa que vai passar na tempestade e vai reagir da exata mesma forma sempre, surtando. E não só surtando de emoção, tá? Porque emoção é normal, né? Eu estou triste, como eu falei, é normal você equalizar tristeza, alegria, dias mais bravos, isso é normal da vida humana. Mas eu digo, e a nossa fé, e o nosso coração, e a atitude do nosso coração diante da tempestade? É isso que precisa ser mudado. É isso que Deus está querendo mudar em nós através das tempestades. O veneno da pequena fé é esse. A pequena fé te dá uma visão, então, parcial de Deus, distorcida de Deus. E você acaba criando o seu próprio Deus à sua imagem. Alguns criam um Deus na sua cabeça que só é bom. E que nada ruim pode vir da mão dele. Ou que Deus não pode, por exemplo, castigar alguém. Temos essa falsa imagem. Mas se Deus é poderoso para salvar, Ele é poderoso para castigar. Ele é poderoso para corrigir também. E isso deve trazer temor no coração dos cristãos e dos filhos de Deus. Para que andem na vontade dEle. Confiando nele. Mas a pessoa de pequena fé não consegue confiar totalmente em Deus. Então ela cria falsas imagens de Deus em seu coração. Mas como se parece a fé verdadeira? A fé verdadeira, se a fé pequena é confiar parcialmente em Deus, a fé verdadeira ou a fé grande é confiar totalmente em Deus. Quantos confiam em toda a palavra de Deus? Quantos querem confiar de verdade em Deus? Eu quero confiar em Deus. No meio da minha tempestade, eu quero confiar totalmente que Deus está no comando desse barco. Essa é a vontade de Deus para os discípulos. Essa era a vontade de Jesus. Que eles acreditassem que Jesus era era Deus. Jesus queria que os discípulos acreditassem. Portanto, a verdadeira fé cristã é crer em Deus totalmente. Crer em Deus em todas as estações da nossa vida. Independentemente de sermos cristãos ou não, temos de lidar com dores, temos de lidar com situações desagradáveis. Quantos percebem isso? Eu estou experimentando isso diariamente. Quer dizer que Deus não me ama, não ama minha família? Obviamente que não. Deus nos ama da mesma forma que ama a todos vocês, cristãos que temem a Deus, que dedicam suas vidas a Ele. E eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. As tormentas têm que provocar alguma mudança em nós. Senão estamos perdendo nosso tempo e agindo como pequena fé. A tempestade deve nos levar para os pés de Jesus mesmo. Assim como Martin Lloyd Jones e sua igreja. Vamos fugir da igreja? Não. Vamos para o lugar mais seguro, para o coração de Jesus. Vamos para as palavras de Deus novamente. A fé verdadeira é crer em todas as Escrituras. Hebreus 11 fala a respeito dessa fé verdadeira que Jesus estava explicando aos discípulos, provavelmente. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Irmãos, a fé verdadeira envolve a palavra de Deus, envolve compreender a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Quanto mais compreensão nós temos da palavra de Deus, maior vai ser a nossa fé, por assim dizer. Percebam que o problema dos discípulos era não crer nas palavras de Deus totalmente. Por isso, pequena fé. Hoje nós somos encorajados a crescer no conhecimento de Deus, a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Por isso, nossa dedicação aqui na igreja local em discipular e discipular e discipular. Em nós fazermos grupos pequenos, estudar a palavra de Deus, para que a nossa fé cresça. E assim nós vamos ter uma visão mais real do nosso Deus, uma visão mais equilibrada. Quando vierem tormentas, nosso barco poderá dar uma balançada, mas o nosso coração está totalmente firme, no firme alicerce, que é o nosso Senhor. Martin Lloyd Jones definiu também o conceito de fé de uma maneira interessante. Ele sempre atrelou a fé real, a fé cristã, no conhecimento bíblico. Ele falava, ter fé é pensar, raciocinar com a mente de Deus. Veja que interessante. Fé não é, para Martin Lloyd Jones, não é só aquele ato mágico, ou aquele pensamento positivo, sabe? Figuinhas no dedo do pé, e figuinhas, né? E todo mundo torcendo pelo quê? Né? Positividade é bom, legal, é bom, eu agradeço, né? Tem muitos amigos não cristãos que sabem da nossa situação e de família, e eles falam, estou torcendo por vocês, eu estou, né, pensamentos positivos, obrigado. Mas o que a Bíblia me fala sobre isso? Que eu preciso clamar. Não basta positividade. Positividade dá talvez um clima mais gostoso, né? Mas eu preciso expressar isso. Eu preciso clamar. Eu preciso rasgar o meu coração diante de Deus e falar, é isso que está aqui no meu coração, e é isso que eu peço para você, assim como Jesus fez no jardim do Getsêmani. Reconhecendo que Ele é soberano, e que se Ele for fazer algo diferente do que eu estou pedindo, quem sou eu? Quando nós começamos a oração do Pai Nosso, nós começamos primeiro exaltando, não começamos pedindo. Você já reparou nisso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por que está nos céus? Deus não está aqui com a gente também? Deus está, não está? O Espírito Santo veio morar em nossos corações. Mas Deus está colocando um acento aí, uma observação. Lembre-se, quando você estiver orando, pedindo, que eu sou Deus, eu estou aqui no céu, eu sou grande, eu posso todas as coisas. Você é homem. Venha com reverência, venha com humildade, se você quer obter algo de Deus. E claro, nós temos um Deus que também é um Deus, o Pai Nosso, né? O nosso Pai, que quer o melhor para os seus filhos. Quantos pais aqui querem uma coisa mal para o seu filho? Ninguém. Nós queremos coisas boas, nós queremos planejar, nós fazemos, né? Temos ideias, quem sabe, né? Pode ser um bom policial. Não, policial ninguém quer, né? Quem sabe vai ser um bom professor, vai ser um bom doutor, um bom engenheiro, advogado. A gente fica sonhando, né? Pois o nosso Deus sonha com seus filhos. Ele é Pai. O Pai Nosso mostra esse amor pessoal de Deus por nós. Ele se preocupa, ele tem planos, em Salmos fala. Existe o plano maior de Deus para a humanidade, mas ele se preocupa com cada um dos seus. Ou você esquece os seus filhos assim? Às vezes a gente erra o nome, isso acontece, faz parte da vida. Mas nós queremos o melhor para os nossos filhos e não queremos o mal deles. Isso nos dá conforto de que Deus está cuidando de tudo. E eu sei que Ele vai nos levar para um lugar melhor do que o atual. Nas tempestades, mais um ponto, os corações são expostos. O coração dos discípulos ficou exposto aí. O que ficou exposto? Vou dizer uma coisa, incredulidade.
estavam incrédulos. Eu não os culpo. Né? A gente já viu cena de mar bravo e, meu Deus, é assustador, né? Talvez no avião, né? Turbulência, quem já enfrentou? Meu Deus! Ali os corações são expostos, gente. Tem uns vídeos rolando aí na internet, né? Quando tem turbulência, o pessoal se revela. Mateus 8 mostra isso, né? Os discípulos desesperados. Mas sabe qual a aplicação disso? De que nós devemos crer no Senhor sem duvidar. Jesus esperava isso dos discípulos, que eles confiassem em Jesus, que Ele é um bom Pai, que Deus é um bom Pai, e de que Ele ia protegê-los. Lá em Tiago fala a respeito de pedir coisas para Deus, na verdade está falando sobre pedir sabedoria. E o ponto que Tiago faz é assim, Tiago 1, 6, 8, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Deus não quer que você duvide dele, mas que você ore com confiança. Não, Ele está me ouvindo. Ele está vendo isso que eu estou passando. Ele sabe, melhor do que eu, o que tem que ser feito nessa situação. Ou você vai escolher ter a pequena fé de Pedro, né? Não esse Pedro, o outro, o da Bíblia. O Pedro da Bíblia, o que ele fez quando ele foi convidado, ou quando ele se convidou, né, para ir no mar com Jesus? Jesus andando sobre as águas, que cena impressionante. Lá em Mateus 14 fala isso. E Pedro fala, Jesus, deixa eu ir com você, fala, dá ordem para eu ir com você. E Jesus, pode vir. E Pedro vai. Mas aí fala que, que Pedro observou, reparou no vento, e então ficou com medo. E aí ele começou a afundar. E gritou, Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe, nas tempestades, essa é a aplicação. Nós temos que manter os nossos olhos no Salvador. Em todo momento, mas em especial nas tempestades. Quando a nossa tendência, a nossa tentação é ir para o banco correndo, né? É ligar para o agiota, Deus o livre. É tentar fazer de tudo para resolver do jeito humano, sabe? Procura uma serva aí, Abraão, para resolver o jeitinho, né, da promessa de Deus para você. E que loucura nossa, achar que Deus não está vendo o nosso sofrimento, achar que Deus não está vendo a nossa crise, achar que Deus não é, de repente, nosso Pai, só está com a gente na hora boa, na hora ruim Deus não está. Onde fica Deus Emanuel? Que Deus veio, o Deus que veio habitar em nós, que está conosco, Deus conosco, Ele está em todos os momentos conosco, sim, igreja. Hebreus 12 fala isso. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E por que nós devemos fazer isso nas tempestades, em especial, manter os olhos em Jesus? Porque Ele não se abala. Porque Ele é o nosso porto seguro. Perceba como no cenário da tempestade tudo mudou de repente, né? Talvez você já tomou uma chuva forte, né? Aquela chuva de verão que em 2 minutos aparece. A gente teve uma experiência gostosa em família, né? Em janeiro, e fomos passear um dia e nem lembro de quem foi a ideia genial de ir numa região mais afastada da proteção do hotel. Estava a família dos meus pais, meus irmãos, e a gente correu lá empolgado, começamos a tirar foto, fazer pose, fazer careta, e ninguém reparou que vinha uma tempestade. Então, em coisa de literalmente 2 minutos, se formou assim uma escuridão e despencou o céu. E foi engraçado que a gente entrou tudo num banheirículo, num banheiro mínimo ali, e ficamos, imagina, né? Só eu com meus 3, mais Pietro, mais não sei, TT. Nossa, foi uma loucura. E aí, todos desesperados, tentamos sair correndo, não deu certo. O que a gente faz? Até que tivemos outra brilhante ideia, né? Vamos ligar para o hotel. E o hotel enviou o resgate, enviou o carro lá, nos salvou de uma caminhada que faliu, que não deu certo. Mas às vezes a tempestade simplesmente aparece e você não conseguiu fazer a leitura, sabe? Deus não muda como o tempo muda.
Deus não é surpreendido como eu e você somos. Pelo menos negativamente, né? Deus, puxa, eu não vi isso acontecer. Nossa, que coisa mais difícil de resolver para mim. Mas Jesus nunca vai dizer isso. E isso nos dá o quê? Coragem de colocar a nossa âncora, a nossa fé nele e dizer, Deus, meu mar aqui está oscilando, né? Eu estou diariamente olhando aqueles benditos exames da minha mãe, da minha irmã, tipo, tem que melhorar. Mas eu sei que ele não está oscilando igual eu. Que ele não está duvidando. Eu sei que ele não teme, ele não tem medo. Ele não tem dúvida. Ele tem fé. E alguma coisa ele está produzindo na igreja. Alguma coisa ele está produzindo em mim, nelas. Alguma coisa ele está produzindo. E eu espero que sejam coisas boas aos nossos olhos. E por isso nós devemos orar. Por isso nós devemos clamar. Mas olhando para tudo isso, para essa tempestade minha talvez, para esse bombardeio que eu acabei de citar de Martin Lloyd Jones, o que nós podemos tirar de lição? Nós precisamos mudar nossa atitude. Nós precisamos parar de sermos só temporais, pensarmos só no hoje, sabe? Pensarmos só em nós. Precisamos ter mais fé. Às vezes a gente olha para a desgraça dos outros, como o Jó, desgraça de Estevão, né? O cara foi apedrejado sem levantar um braço, pregando, falando de Deus, fazendo milagres. José, né? Foi vendido como escravo, longe da sua família. E Jesus, o que falar de Jesus? Né? Mas as conclusões finais são essas, que nem sempre nós obtemos frutos doces na vida. Pode ser que vão aparecer alguns frutos amargos na nossa colheita. Eu nem plantei nada disso. Nem sempre a soberania de Deus é compreendida, irmãos. Por isso falamos na teologia que Deus, ele é conoscível, ele pode ser conhecido, mas ele é incompreensível. Eu não consigo compreender todos os caminhos dele. Eu não consigo. Mas eu sei que o Espírito Santo vai, aos poucos, nos mostrar o que ele está fazendo. Porque ele não está fazendo qualquer coisa. Ele está fazendo uma boa obra. Né? Em Filipenses fala, aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la até o dia do Senhor Jesus. O caos de Jó fez ele perceber isso, né? Eu sei que você tudo pode, Deus, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado para nós. Então eu termino dizendo isso, mantenha a sua fé, uma fé grande. Abandone a pequena fé. Não se apegue só a uma, duas escrituras, 2 versículos. Se apegue à Bíblia toda. Ele é fiel. Ele não deu qualquer coisa para você, não deu só a Bíblia, né? Mas ele deu Jesus. O Pai nos deu Jesus. Então, quando nós formos orar, primeiro, assim como nós cantamos, lembre-se da sua maior recompensa. Deus já te deu o Espírito Santo. O que mais nós precisamos? Será que precisamos mesmo de uma Ferrari? Nós temos a Deus, nós temos o Espírito Santo, isso é mais precioso que qualquer coisa, que qualquer título, que qualquer bênção material. Pratique a fé verdadeira na presença do Senhor, seja fiel nas orações, seja fiel na palavra de Deus. Busque Ele não só buscando bênçãos, sabe? Mas busque Ele pelo que Ele é, pelo que Ele deu. Em teoria e prática, né, Ele não nos deve nada. Ele não nos deve nada, Ele nos deu Jesus. O jogo inverteu agora. Nós fomos comprados por um preço de sangue. Vamos oferecer a Ele todo o nosso viver, toda a nossa vida. Eu termino com Hebreus 11:6, que fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tenha fé em Deus, e a fé completa, a fé que crê na Bíblia,
A fé que crê em Jesus em todo o tempo, em todas as situações. A fé que tenha o tipo de fé que abre mão das teimosias do seu coração, as teimosias do seu pecado, que todos nós temos. Né? Se eu falo que eu não tenho pecado, o que a Bíblia fala? Que eu já estou mentindo. Né? Portanto, nós somos pecadores sim, e nós diariamente lutamos contra o pecado. Abra mão deles. Não espere essa tempestade mais forte chegar no seu barco. Eu não desejo isso que eu estou passando para ninguém, para nenhuma família. O que você pode aprender com isso? Isso está fazendo a gente tremer diante de Deus como nunca, sabe? Está fazendo a gente tremer de verdade e clamar. E eu fico feliz por todos vocês, pela força que vocês têm nos dado, pelas orações, pelas pessoas da igreja, pessoas de outros países até. Tem amigos da Holanda que eles vão no hospital da cidade deles lá orar para se lembrar das nossas irmãs. Eles falam, ó, a gente está longe, mas a gente está fazendo isso para nos lembrar, para ser como um marco para a gente, né? Da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus. Pessoas levaram comida para o meu pai, que uma semana estava sem funcionário, sem ajuda nenhuma. Então, a gente agradece todos os esforços, sabe, o apoio de vocês. A gente tem aprendido muitas lições. A gente tem visto que o corpo de Cristo é unido. Existe unidade, sim, no corpo de Cristo. Existe amor. Independente de irmãos de outras denominações, né? Talvez rixas antigas que tinham na cidade, principalmente de Valinhos, diminuíram. Muitas igrejas mandando mensagens de apoio, de suporte, orando, torcendo pela recuperação dessas pessoas. Por isso eu desejo ouvir um dia Jesus falar homem de grande fé e não homem de pequena fé. E eu desejo isso para todos nós. Por isso eu quis falar sobre esse assunto hoje. Nós somos chamados para termos grande fé, a fé verdadeira, a fé bíblica. Vamos orar por isso e em seguida eu quero que a gente ore pela Fanny, pela minha mãe. Tudo bem? Então vamos orar primeiro pela grande fé. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos a tua soberania, reconhecemos que tu és grande, reconhecemos todos os seus atributos, não duvidamos, não queremos duvidar. Reconhecemos que és grande, és bom, és todo-poderoso, Criador. Deus que pode todas as coisas, Deus 3 em 1, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, que nos encoraja, que nos consola, que nos capacita para obedecer, para fazer toda a vontade de Deus, para enfrentar as diferentes estações que estamos, mesmo não compreendendo, Senhor. Mesmo não compreendendo, nós pedimos a tua graça, Senhor. Assim como Paulo fala que a tua graça nos basta, nós pedimos, invade-nos com a tua graça, Senhor. Enche cada família, cada pessoa com a tua graça, com o teu amor. Pedimos, Espírito Santo, nos dê o teu poder. Nós queremos, Senhor, acreditar em Ti no meio da nossa tormenta, no meio das tempestades, das fases que nós estamos. Nos ajuda, Senhor, a confiar. Nós queremos, Deus, sermos parecidos com Jesus e reconhecemos que no meio da provação o Senhor está cuidando de nós. No meio da provação o Senhor está nos aperfeiçoando, aperfeiçoando o nosso amor, formando o caráter de Jesus em nós, pois nós vivemos para Ti, Senhor, e o nosso prazer somente está em Ti, não nas coisas dessa terra, Senhor. Nos ajuda, Deus, a mantermos esse primeiro mandamento, a amarmos o Senhor sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai. Su, pode me ajudar? Vamos fazer uma oração pela Abner também, puder me ajudar. Senhor, nós pedimos pela vida da Fanny. Pai, eu te louvo pela vida da Fanny, por tudo que ela nos ensinou, Senhor, com o testemunho dela. Te louvo por tudo que o Senhor fez na vida da Fanny até aqui. E nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso para restituir toda a saúde, toda a força, toda a vitalidade para os pulmões dela, Senhor. E hoje nós pedimos, Senhor, que os pulmões dela recebam vida, Pai, que sejam limpos de toda enfermidade, de toda infecção, que ela receba vida, Senhor, em todo o corpo dela. Nós oramos pela recuperação, Senhor, da cesárea que ela fez.
Pedimos que o Senhor conduza a cicatrização do corpo dela, Pai, que o Senhor conduza a respiração dela. Nós declaramos ordem, Senhor, sobre todo o corpo da Fanny, Pai, sobre cada órgão, Senhor, que ela receba ordem, Senhor, que o Teu Espírito Santo coloque cada índice no seu lugar, Senhor, tudo que precisa ser restabelecido, Pai. Nós declaramos ordem em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pelo Daniel, que nasceu, Senhor, nós te louvamos pela vida dessa criança. Nós cremos, Senhor, que ele nasceu no tempo que o Senhor determinou. Pedimos que o Senhor dê força para o Daniel, que o Senhor também estabilize a respiração dele, que o Senhor ajude ele a se alimentar, Senhor, que o Senhor cuide de todo o sistema digestivo dele, Pai, e que ele consiga se alimentar e ficar forte, Senhor, e que logo nós possamos receber a Fanny e o Daniel em casa. Cuida, Senhor, do Rodrigo, do Pietro, que estão aqui fora conosco, Senhor, orando e esperando a recuperação deles. Pai, eu peço que o Senhor guarde as emoções do Rodrigo, Senhor, que o Senhor ajude ele agora a cuidar do Pietro, Senhor, que o Senhor dê força para ele, sabedoria, Pai, para cuidar do Pietro, para atender essas demandas do Pietro, Pai. Cuida, Senhor, do coração do Pietro. Pai, traz calma para ele, cuida das emoções dele, Pai. Nós abençoamos a vida do Pietro e do Rodrigo, Senhor. E estamos confiantes, Pai, de que o Senhor está agindo nessa situação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero ler o Salmo 121. E eu estou lendo ele é conhecido também como a Canção dos Peregrinos, e eu quero ler ele como se estivesse falando literalmente com a pastora Solange e com a Stephanie Fuentes, assim, em primeira pessoa, sabe? Eu olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Senhor, que essa palavra se cumpra na vida das minhas irmãs, Senhor. Que essa palavra se cumpra na vida da pastora Solange e na Stephanie, Senhor. Que o Senhor guarde elas e proteja a vida delas. Nós amamos o Senhor, tentamos entender toda a sua soberania e amamos a sua vontade, Senhor, mas te pedimos, se possível, afaste este cálice, Senhor. Nós clamamos pela vida delas, pela rápida recuperação, Senhor, que elas possam literalmente ser um milagre para os médicos, ser um testemunho vivo para naqueles hospitais, Senhor. Que todos possam testemunhar a glória de Deus sobre a vida delas. Nós oramos por isso, esse é o nosso desejo, a nossa vontade, nós clamamos por isso, Senhor, que essa enfermidade cesse, que realmente seja para a Tua glória, Senhor, para que possam testemunhar a Sua glória para outras pessoas e que seja um caso de fé e esperança para todos os outros que estão passando por isso, para todas as outras famílias que estão passando por isso, Senhor. Esse é o nosso clamor, Senhor, pela vida delas. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos para que nessas próximas horas tenhamos ótimas notícias e nós pedimos, Senhor, salve a vida delas, recupere-as o quanto antes, Senhor, para que estejam aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né, e o Senhor não vai nos desamparar. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, a presença do Espírito Santo seja com todos vocês nessa semana. Tenham um bom ânimo, tá? O Senhor é conosco.